Direção defensiva. Os riscos e perigos a que estamos sujeitos no trânsito estão relacionados com o quê? Com os veículos, com os condutores, com as vias, com o ambiente e o comportamento das pessoas. Você acha que todos esses elementos, todos esses personagens aqui estão relacionados a riscos e perigos no trânsito? Veículo, condutor, via, ambiente, pessoas? Se você acha que sim, essa é a letra A. Ou seriam os lotes lindeiros ao longo das vias? Tem muita gente que não sabe o que é lote lindeiro. Lote lindeiro é qualquer área à margem da via pública, tá? Pode ser edificada ou não. Normalmente, quando é edificada, é porque já foi feita uma construção ali. Então, o pessoal a legislação costuma chamar de imóvel lindeiro. Mas área lindeira, lote lindeiro, imóvel lindeiro, é tudo que tem às margens da via. Pode ser um posto de combustíveis, pode ser um parque, pode ser uma escola, qualquer coisa que tenha à margem da via pública, você vai chamar ali de lote lindeiro, tá? É o que não é rua e nem calçada, é lote lindeiro, área lindeira. Riscos e perigos não estão relacionados a esses lotes lindeiros, absolutamente não. Isso aqui faz parte do trânsito. Não vejo uma maneira disso oferecer risco e perigo. As edificações nas áreas urbanas. Edificações são exatamente a mesma coisa que lotes lindeiros. No caso aqui, imóveis lindeiros, né? A sinalização das vias? Absolutamente não. A sinalização ela vem para o contrário, não é para oferecer risco e perigo, é para te alertar de riscos e perigos para que você não se depare com uma situação ali perigosa. Então também não. A letra A é a resposta, porque justamente são os veículos que estão ali no trânsito, porque através deles, por meio deles, a gente vai encontrar situações perigosas. Os outros condutores que cometem imprudências e negligências o tempo todo, não é? As próprias vias que muitas vezes têm falhas ali na sua engenharia. Perfeito? Então, letra A aqui é a resposta. E no caso dessa questão, daria para marcar a letra A também usando a técnica do elefantinho, né? Que é aquela maior. Ah, professor, fiquei na dúvida, preciso chutar. Então, chuta com técnica. E a técnica utilizada aqui é a do elefantinho, que é aquela alternativa maior. Dá uma corrida de olho em todas. Qual que é a maior zona? A única que se destaca pelo tamanho? Vai nela, que é a do elefantinho. Ela tem aí 80% de sucesso na aplicação. Então, para chutar, é melhor chutar com estratégia. Direção defensiva. Diante de uma situação onde outro condutor desrespeite o seu direito no trânsito, você deve deixar que o sinistro aconteça para fazê-lo pagar pelo erro. Para quem ainda não se habituou, sinistro é uma forma técnica que o Código de Trânsito chama os acidentes, tá? Então, quando você vê aí sinistro, está falando de acidente. Então, quer dizer que o cara desrespeitou, eu vou deixar o acidente acontecer só para fazer ele pagar pelo erro? Vocês acham que essa estratégia é inteligente? Imagino que não, né? Eu vou eliminar ela aqui. Letra B. Ceder o seu direito para evitar consequências maiores. Observando pelo lado da direção defensiva, que inclusive tem como conceito que a gente abra mão do próprio direito, priorizando, dando prioridade, dando mais importância para a segurança e para o bem-estar das pessoas, essa aqui seria a resposta certa. Ah, professor, mas ceder o meu direito, vou me sentir lesado. É porque você está partindo para o lado da legalidade. E aqui nós estamos falando de direção defensiva, onde é o comportamento, o bom comportamento é que deve prevalecer. Se fosse uma questão aqui de legislação de trânsito, talvez até fizesse sentido, né, você ficar com o pé atrás. Mas direção defensiva, ele diz sempre, abra mão do seu direito, evite consequências maiores. Provavelmente essa vai ser a resposta. A letra C, ela diz para você fazer exatamente o contrário, ó, fazer valer o seu direito, imponha o seu direito. Não é isso que a direção defensiva prega, isso que ela ensina. E a letra B, buzinar de forma contínua e sucessiva para alertá-lo. Essa aqui é a conduta mais comum no trânsito, né? Quando qualquer motorista se vê ali numa situação onde o outro está desrespeitando o direito dele, buzina muito, buzina forte, costuma até apelar às vezes, né? Mas não é um procedimento, uma conduta, uma postura, um comportamento adequado recomendado pela direção defensiva, né? Então tá fora, ficamos aí com a letra B de bola mesmo. Direção defensiva.
é equipamento do veículo capaz de diminuir o impacto do corpo do ocupante contra o próprio veículo, em caso de colisão. Que equipamento é esse, hein? Seria um paraquedas, um airbag, um sistema de suspensão ou uma almofada? O que vocês acham? Equipamento do veículo. Você já viu veículo ter almofada como equipamento? Não. Tem gente que até carrega almofada dentro do carro, mas não é equipamento do veículo. É a pessoa que quis carregar a almofada ali. Não existe almofada na relação de equipamentos para os veículos, né, gente? O sistema de suspensão até é um equipamento do veículo, mas o objetivo do sistema de suspensão é reduzir o impacto do corpo do ocupante contra o veículo? Não, é reduzir o impacto do veículo em relação a buracos e irregularidade na pista. Então, não é. A resposta é airbag, aquela bolsa de ar que infla ali na frente do condutor e dos demais ocupantes, no caso de colisão. Aquela bolsa infla instantaneamente, em milésimos de segundo, e evita de você colidir com o rosto, o peito contra o volante, contra o painel. Essa é a resposta. E paraquedas, absolutamente não. Essa aqui é aquela absurda que toda questão tem, né? Paraquedas, você sabe o que é. Carro não tem paraquedas. Letra B de bola a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Direção defensiva é o tema dessa questão e ela diz o seguinte: o airbag é um dispositivo do veículo responsável por prevenir o quê? Sinistros, infrações, lesões graves ou falhas eletrônicas. O airbag é aquela bolsa de ar que infla quando o veículo colide com alguma coisa. O para-choque pegou ali num poste, num muro, no outro veículo, aquela bolsa de ar infla em milésimos de segundo, evitando que o seu corpo e o corpo dos ocupantes do veículo venha colidir ali com as partes internas do veículo, com o volante, com o painel, evitando então lesões graves, né? O airbag não evita sinistro. Sinistro é acidente, tá? O fato do veículo ter airbag não vai diminuir em nada a chance de acontecer um acidente. Em nada. Não vai diminuir em nada. A única coisa que ele faz é reduzir aqui as lesões caso esse sinistro venha acontecer. Ele também não evita infrações, tá? Apesar de que todo veículo hoje é obrigado a ter airbag, veículos novos, né, fabricados agora, é obrigado a ter airbag. Não existe nem a infração por falta desse equipamento, porque os veículos novos já vêm com ele. Então, seria infração por falta de equipamento obrigatório. Mas você pega os veículos mais velhos, que não tem, não vai ser autuado, porque naquela ocasião não era obrigatório. Então, o objetivo dele não é evitar infrações e nem falhas eletrônicas. De fato, é o que está na letra C aí. Reduzir aí, prevenir contra lesões graves. Direção defensiva. A aquaplanagem. Aquaplanagem é um fenômeno que ocorre em razão da pouca velocidade desenvolvida. Pouca velocidade? Não, né, gente? Em razão da alta velocidade. Está correndo demais, o veículo aquaplanou. Então está fora. Ocorre quando se transita em pista irregular? Não, não é. A aquaplanagem é quando o veículo desliza sobre uma fina camada d'água. Está aqui, em razão de uma fina camada d'água entre a pista e os pneus. Essa é a resposta. Não tem nada de pista irregular. Muito pelo contrário, a aquaplanagem acontece em pista plana, onde a água não escoa bem, fica aquele espelhozinho d'água ali e acaba acontecendo, né? Ou seria quando se transita em pista alagada? Não, e o pessoal confunde muito isso, tá? Onde tem alagamento, poça d'água, é diferente de espelho d'água. Espelho d'água é aquela camadinha fininha, que você quase não está vendo, e aí abusa da velocidade, entra correndo ali, o veículo muito leve, porque correndo muito ele perde peso, então ele desliza naquela camada d'água. A poça d'água, ela causa outra coisa, ela causa o travamento das rodas, o bloqueio. Se você passar correndo dentro de um grande volume d'água, que é uma poça d'água, uma pista alagada, você vai ver que o carro segura, faz aquele barulhão e ele segura. Então é totalmente diferente, tá? A aquaplanagem acontece em espelho d'água, fina camada d'água, não em pista alagada, poça d'água. Aqui está fora, ficamos então com a letra D de dado. Questão sobre direção defensiva e ela diz o seguinte: o condutor deve se concentrar no ato de dirigir buscando alguma coisa, exceto, aí quando aparece o exceto a galera chora.
Macete para você responder questão com exceto. Elimina o exceto, tampa com o dedo assim, se você estiver fazendo a prova no computador, tampa com o dedo. E acrescente um não na pergunta. Pronto, agora a gente vai ler de novo, sem o exceto, porém com o não. Bora ver? O condutor não deve, que aqui fala que o condutor deve, né? Então, o condutor não deve, o não aqui nesse caso vai ser acrescentado aqui, né? Antes do deve. Deixa eu riscar aqui, ó. O condutor não deve se concentrar no ato de dirigir, buscando ficar atento à movimentação de pedestres. Isso ele tem que ficar. Em especial nas áreas de aglomeração, como escolas, parques e áreas de lazer. Então, aqui sim. Eu estou procurando qual que não deve. Não. Observar a movimentação dos veículos ao seu redor, na frente, nas laterais, na traseira? Sim, eu estou procurando qual que ele não deve. Utilizar o telefone celular por meio do Viva Voz? Você já sabe que usar o celular enquanto dirige é errado, é infração de trânsito. Mas aí você pensa assim, eu ponho no Viva Voz, deixo ele lá em cima do banco e vou dirigindo aqui conversando. Não pode. É infração de trânsito, mesmo no Viva Voz, tá? E a direção defensiva condena esse tipo de postura. Então, você não deve fazer isso. Quando você está conversando ao telefone celular, você não está concentrado no ato de dirigir. Você está concentrado na sua conversa. Achei qual que eu não devo. Essa aqui, letra C. E a última, olha, olhar frequentemente os espelhos retrovisores. Lindo, o tempo todo eu tenho que estar olhando os retrovisores mesmo para saber como é que o trânsito está ao meu redor. Então, aquela que eu não devo é a letra C. E você já aprendeu aqui o macete, quando tiver o exceto, você elimina o exceto e acrescenta um não na pergunta. Aí fica fácil de responder. Direção defensiva. Ao atravessarmos um trecho onde haja nuvem de fumaça, por que nuvem de fumaça? Algum infeliz botou fogo no mato e aí a fumaça está vindo para dentro da pista e está com a visibilidade comprometida, não está dando para ver muito bem não. É claro que um motorista em sã consciência, observando a situação perigosa, ele nem entra nessa nuvem de fumaça. O problema é que quando ele vê ela assim, uma fumaça mais ou menos, nem parece que é tanta fumaça assim, aí resolve entrar. E quando ele está lá no meio dela, aquela nuvem de fumaça se intensifica, fica muito forte e a sua visibilidade fica totalmente comprometida. Você já não tem mais noção para onde você está indo. Você está indo ali por rumo. Qual que é o perigo? Ali dentro você não consegue ver a pista direito, mal consegue ver as linhas no chão, né? As linhas que dividem a pista ao meio, a linha de bordo. Os outros motoristas também não te veem, você não vê os outros motoristas. E aí, o que a gente deve fazer nesse caso? Diminuir a velocidade? Ok. Diminuir a velocidade, bacana. Somente? Não, somente isso. Somente quem estuda com a gente sabe que é uma casca de banana. E onde tem casca de banana é 90% de chance dessa alternativa ser errada. Aumentar a velocidade? Pensa bem se faz sentido. Dentro de uma nuvem de fumaça, onde a visibilidade está comprometida, você aumentar a velocidade. Não tem como, né? Fechar os vidros, bacana, que é para a fumaça não entrar e te sufocar. E ligar os faróis altos. Por que eu teria que ligar o farol? Para os outros me verem. Não é? Se é difícil para você ver um carro dentro da nuvem de fumaça, a mesma coisa é para os outros motoristas conseguirem te ver também. Então, quando você acende os faróis, ajuda. Só que a recomendação não é o farol alto, é o farol baixo. Tá? Porque o farol alto pode também pegar no olho de quem vem de lá para cá e comprometer a visibilidade dele. Além de que o farol baixo, ele clareia a pista, o chão, facilitando de você conseguir ver as linhas da pista, a linha divisória, a linha de margem. Então já dá para você ter uma orientada ali. Tem gente que perguntaria assim, eu poderia ligar o pisca-alerta nesse caso? Não, porque o pisca-alerta vai dar a sensação para quem está aproximando ali e vê aquele pisca-alerta ligado, que tem veículo parado lá dentro. E aí ele vai parar também. E parar dentro de uma nuvem de fumaça é perigosíssimo. Você não pode parar. Entrou na nuvem de fumaça, não pare. Continue devagarinho até sair dela. Tá? Então, quando você liga o pisca-alerta, quem está chegando acha que você está parado lá dentro e para também. Aí vem um outro veículo atrás e acontece ali o sinistro. Então, não é farol alto, não é pisca-alerta, é farol baixo. Aqui está errado. Fechar os vidros, ok.
Diminuir a velocidade, ok. Ligar os faróis baixos, ok. Coisa linda. Letra D de dado, a resposta. Direção defensiva. Entre as alternativas abaixo, uma não corresponde a automatismo correto. Assinale-a. Esse assinale-a quer dizer, marque que alternativa que é essa. Assinalar é marcar, beleza? E automatismos são gestos executados pelo condutor que de forma repetida acaba ficando automático. O dirigir é automático. Por isso que a gente tem que procurar dirigir sempre com técnicas corretas para desenvolver automatismos corretos. Porque tem muita gente que desenvolve automatismos incorretos. E aí ele, sem perceber, ele continua fazendo aquela coisa incorreta toda a vida e isso não é bom. Então aqui, ó, uma não corresponde a um automatismo correto. Qual que não é o automatismo correto? Vamos achar? Reflexos adquiridos pela prática de direção veicular. Sim, ok. Reflexos são as habilidades. Quanto mais você dirige, quanto mais você pratica, quanto mais você treina, melhor você fica. E isso vira automatismo. Aqui está certo. Eu estou procurando qual que não é a certa. Posicionar as mãos corretamente ao mudar as marchas do câmbio. Sim, tem um jeito certo de pegar a alavanca. Tem muita gente, você vai passar por isso, quando você chegar nas aulas de direção. Tem muita gente que vai mudar a marcha, erra a marcha. E o problema não é que ele não sabe onde é que a marcha está. O problema é que ele põe a mão de forma incorreta na alavanca e isso acaba, em consequência, ou resultando na mudança incorreta da marcha. Então, ele tem que posicionar as mãos corretamente. Dirigir com o pé apoiado no pedal da embreagem para ganhar tempo nas mudanças de marcha. Se você fizer isso aqui, tem vários problemas você dirigir com o pé apoiado no pedal da embreagem. Vários problemas. Primeiro, problema mecânico. Porque só o fato de você encostar no pedal ali, sem apertar ele, só encostou, já fricciona ali os discos lá do sistema de embreagem e já vai desgastando a embreagem aos poucos. Ao longo de alguns meses, você vai perceber que a sua embreagem foi gasta prematuramente. Aí você vai gastar uma grana aí para poder consertar isso. E por incrível que pareça, se você passar a prestar atenção, você vai ver que tem muito motorista que dirige com o pezinho apoiado no pedal da embreagem. Então esse é um problema mecânico. Segundo problema, o pé esquerdo, que é o pé da embreagem, tem que ficar bem calçado lá no assoalho do veículo, no fundo. Tem até um apoiador de pé ali do lado da embreagem. Repara para você ver, todo carro tem um lugarzinho para você botar o pé ali. Que é para aquilo te dar firmeza no corpo. Observe que quando você está fazendo uma curva para um lado e para o outro, os ocupantes do veículo todos vão para o mesmo lado da curva, né? Para lá, para cá, mesmo lado oposto da curva, né? Que a força da física joga para um lado e para o outro. Mas o motorista não, o motorista permanece firme, porque o pé dele está bem calçado lá no assoalho, dando firmeza para o corpo. Então ele vai ter liberdade para trabalhar ali com as mãos, no volante, na marcha, e o pé direito no pedal do acelerador, porque o corpo está bem calçado. Então, tirar o pé do apoiador do pé ali e colocar no pedal da embreagem, você perde esse apoio. Então não é bom também. Se for num exame de direção, você vai perder ponto, porque o examinador observa isso. Dirigir com o pé apoiado no pedal da embreagem perde 2 pontos. E aí, você vai querer chegar perdendo ponto no seu exame? Também não, né? Então, ó, essa aqui é errada, é falsa. Eu estou procurando aquela que não é. Achei, letra C. Vamos só analisar a letra D. Ó. Ao parar o veículo, utilizar o freio antes de acionar a embreagem. Professor, se eu fizer isso, o carro vai morrer, não vai não? Não vai, porque na hora que você pisa no freio, o carro não para imediatamente. Você pisa no freio e aí o carro começa a perder velocidade. Antes dele imobilizar totalmente, você aciona a embreagem. Tem até vídeo no nosso canal aqui mostrando isso na prática, tá? Então aqui está certinho. Parar o veículo, utilizar primeiro o freio, depois acionar o pedal da embreagem. Fizer o contrário, se pisar na embreagem primeiro, depois no freio, perde ponto em exame também, tá? Letra C aí é a resposta. Direção defensiva. Assinale a alternativa correta. Aquaplanagem é a flutuação de veículos em rios e lagos. Já viu um veículo andando dentro de rio, dentro de lago? Não, né, gente? Não é isso. Frenagem é o mesmo que travamento das rodas. Olha, hoje em dia é até difícil das rodas travarem numa frenagem porque os veículos já são obrigados a sair de fábrica com ABS, que é System Blocker, Anti-Blocker System, né? O sistema anti-bloqueio, não deixa as rodas travarem. Acho que é isso mesmo, né? Que eu sou péssimo no inglês.
Anti-blockers system, isso mesmo, sistema anti-bloqueio. E não deixa as rodas travarem. Mas numa frenagem de emergência até pode acontecer num veículo que não tem ABS. Só que frenagem não quer dizer que é o travamento das rodas. O comum é você frear e o veículo não travar as rodas. Se você freia naturalmente, normalmente, durante o tempo que está dirigindo, as rodas não vão travar, não. Então, nada a ver. Dirigir na defensiva é dirigir com rapidez. Não, se fosse até tomar decisões com rapidez, até faria sentido. Mas dirigir com rapidez quer dizer dirigir rápido, velocidade alta. Não, isso não é defensivo, não. Ergonomia, esse nomezinho estranho aqui, que parece economia, né? Economia que mexe com finança, ergonomia é outra coisa. É a ciência que estuda a relação entre o homem e a máquina. Exatamente. Se você não aprendeu isso lá no curso de direção defensiva, aprendeu aqui agora. Existem estudos que estão sempre ali buscando tornar o homem e a máquina na melhor relação possível, colocando cinto de segurança para amenizar as lesões em caso de sinistro, o airbag, que é um dispositivo também para amenizar ali as lesões em caso de sinistro, volantes mais ergonômicos, onde você consegue colocar melhor as mãos ali, manusear bem aquele volante, conseguindo a melhor manobra no menor tempo, pedais, marchas, tudo oferecendo para você mais conforto, mais segurança e melhor dirigibilidade. O nome desse estudo entre o homem e a máquina chama-se ergonomia. Letra D de dado. Isso não é só entre o homem e o veículo, não. É qualquer máquina. Qualquer máquina. O seu celular, o seu smartphone, ele procede de estudos ergonômicos para ver qual que é a melhor maneira de você manusear esse smartphone. É qualquer máquina, tá? Obviamente, para o homem e o veículo também é válido. Letra D de dado é a única correta que a gente encontrou nessa questão. Direção defensiva. Horário de pico é aquele onde o trânsito encontra-se livre, porém lento. Olha, no horário de pico o trânsito fica lento, mas não é porque ele está livre, é porque ele está congestionado, não é? Tem muito trânsito, então não é. Então, o horário de pico é aquele onde o tráfego encontra-se denso. Denso é o quê? Muito veículo. E com baixa velocidade? Ok, tudo certo. Ok e ok. Professor, por que aqui em cima falou trânsito, aqui embaixo falou tráfego? Para o Código de Trânsito Brasileiro, a sutil diferença, onde trânsito envolve pedestres, envolve animais e tráfego envolve só veículos, né? Então, como a gente está preocupado aqui com o horário de pico, a gente já logo pensa no trânsito ou tráfego de veículos. Então, faz mais sentido o tráfego. Essa aqui está toda certinha, certamente vai ser essa a resposta. Horário de pico é aquele onde o trânsito encontra-se denso. Sim, porém rápido, não. Denso e lento, né? Está fora. Onde o tráfego encontra-se livre? Não. Rápido? Também não. E nem é tráfego também, né? Sim, é tráfego. Eu risquei aqui, mas é tráfego. Eu tinha lido trânsito. Risquei, pronto, está valendo. Mas está errado, porque não é livre nem rápido, tá bom? Letra B de bola é a resposta dessa questão. Horário de pico é aquele onde o tráfego de veículos encontra-se denso, ou seja, muito veículo, e com baixa velocidade.